Bom dia para você que sintoniza o Pode Marinho. Excepcionalmente, bom dia, né? Primeiro programa matinal aqui, primeiro Pode Marinho matinal. Saímos do nosso horário tradicional, 16h30 às 18h, e hoje estamos iniciando agora às 11h30 e ficaremos até 13 horas, 1 da tarde. Essa excepcionalidade é por conta da agenda do nosso convidado, que com muita alegria para nós nos dá a honra de aceitar o convite e aqui está para a gente bater um papo descontraído sobre as coisas de Campina, da Paraíba e da política dessa terra de Zé Lins do Rio. Estou aqui já nos estúdios com o ex-governador Ricardo Coutinho e já lhe dou o nosso bom dia e Júnior faz as honras da casa. Bom dia, audiência, bom dia, governador, amigo Marcos. Realmente, no matinal, você disse que me acordou, me levantou da cama, né? Eu queria primeiro saudar o ex-governador Ricardo Coutinho, logo fazendo uma pergunta de saída com suas saudações. O senhor concorda ou discorda de minha opinião que o que existe de pior no momento é a judicialização da política e a politização da justiça? Olha, primeiro bom dia, né? A você, Júnior, a você, Marcos, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme estar fazendo esse podcast com vocês. Eu acho que atrapalha, né? Porque eu acho que está sendo excessivo. Eu acho que nós precisamos ter uma justiça eleitoral para decidir alguns casos, mas todas as eleições, elas vão para um terceiro turno, tendo ou não tendo motivos, não é? Eu lembro que das que eu participei, se ia para o terceiro turno, e no final das contas, quando você percebe, lá adiante o processo você já não sabe o que é que tem dentro. Porque muitas e muitas vezes parece muito mais aquilo que se diz, né, do que aquilo que se tem de provas. Então, eu acho que é necessário construir um equilíbrio nisso, mas eu penso também, viu, Júnior, que isso acontece porque a política está muito fragilizada. E, na minha opinião, a cada momento que passa, ela vai se tornando mais fragilizada porque uma coisa chamada algoritmos está matando a política e está matando a democracia representativa, porque é impossível você segurar qualquer consenso em um país com um instrumento tão poderoso como as big techs têm, com as mídias sociais. É impossível você segurar um consenso. Então, é a morte da política e a morte da democracia, porque só alimenta para dentro. E a política você tem que fazer para fora. A política você não pode fazer para dentro, né, para a bolha, porque a bolha nunca é majoritária, em qualquer circunstância. Você tem que fazer para fora. E com algoritmo é só para dentro. Se você tem raiva, reproduz raiva, você vai receber cada vez mais raiva. Ódio, enfim, violência. É assim que nós estamos vivendo. Isso faz com que a política fique muito fragilizada. E qual é o desaguadouro natural? Justiça. Né? Quem ganha, quem perde, vai para a justiça. Eu acho que há um excesso, sim. Eu acho que você tem uma compreensão do qual eu concordo. O que eu observo, governador, por exemplo, a democracia é maioria. Então, o parlamento, que realmente é o principal poder, porque sem um parlamento não teria democracia. Exatamente. Né? É o poder eleito, né? Paradoxalmente, você chega na Praça dos Três Poderes, eu vou até escrever isso nesse dia, Marcos, você vê só duas estátuas, né? Aí na terceira é que está a esfinge da justiça, mas lá só tem dois poderes, que é o executivo, ele é simbolizado, o Oscar Neymar projetou muito bem aquilo, né? Então, vota-se um projeto na Câmara dos Deputados, por exemplo, aí uma maioria cachapante. Aí um partido insatisfeito vai para a justiça e derruba aquela votação. Perde um certo sentido, se eu não concordo ou não, não tem... Não, nesse sentido, uma coisa é a eleição, aí você tem a justiça eleitoral.
Os outros temas são temas principalmente constitucionais, né? Eu não estou entrando no mérito, porque até mesmo não sei qual é o tema específico que você está se referindo. Não, eu estou dizendo a todos, por exemplo, quem se sente perdido lá vai para a justiça, né? É porque tem as questões mais polêmicas, né? Tem coisa, o IOF, por exemplo. Existia uma lei prévia que dava a faculdade ao chefe do Poder Executivo de situar o IOF entre 3% e 6%. O ex-presidente Bolsonaro governou 3 anos e meio, quase 4, com 6%. Faltando 2 meses, ele reduziu para 3%. O Lula, para bancar a isenção das 15 milhões de famílias que ganham até R$5.000 para ficar sem imposto de renda, optou por elevar o IOF para alguns segmentos, casas de aposta, essa coisa, bancos e dinheiro externo. Pois bem, quando isso acontece, o Congresso derruba. Eu só dei o exemplo, né? Nessa circunstância, me parece correto se buscar o Supremo Tribunal Federal para dirimir uma dúvida que tem entre os dois porque poderes. já existia uma lei, você não tem razão, já existia uma lei. Eles tentaram modificar a lei, porque se fosse um novo projeto, não, mas já existia a lei. Exatamente, se fosse um novo projeto, não, porque o Congresso, quando ele legisla dentro da Constituição, é definitivo. É definitivo, né? E quando a Justiça determina, ela também é definitiva. O único que não é definitivo é o Executivo. Você pode ver, o Executivo, ele, na minha opinião, é o mais transparente, até mesmo porque a população construiu isso ao longo dos anos, e também com muita malversação, né, que sempre teve, né? Então, ele foi obrigado a se tornar transparente, mas os demais poderes nem tanto, né? E particularmente o parlamento, que hoje tem 50 bilhões em emendas e não precisa prestar contas a ninguém, só manda o dinheiro, né? E isso é algo que afeta profundamente o equilíbrio dos poderes, porque 50 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. É mais do que o maior programa de investimentos que tem no Brasil, que é o PAC. Então para você ter uma ideia, a transposição custou 29 bilhões. Basta dizer isso. A transposição custou 29 bilhões. Campina Grande é pouco mais de 2 milhões. Por aí se tira, né? Da Câmara, sim, da Câmara. Não, estou falando na transposição das águas do São Francisco. É pouco mais de 2 milhões somente. A transposição das águas do São Francisco custou 29 bilhões né? A refinaria de Pernambuco custou 28 bilhões de reais. Aí você bota 50 por ano, é uma obra, por ano. É muito. São 4 anos, né? Então, eu acho que isso, e eu defendo isso, eu sou candidato à Câmara Federal, mas eu defendo isso. Você precisa civilizar. Eu vou usar o termo civilizar, porque, na essência, no presencialismo, o parlamento não podia fazer uma alocação de recursos como faz. Agora, eu acho que o ministro Flávio Dino vai novamente do Supremo. Por quê? Porque o Congresso, em temas polêmicos, ele não legisla. Não. Ele se furta a legislar, e aí sobra para a Justiça sempre. E a Justiça que tem que dar uma resposta, né? Tanto é que hoje você tem ministros são mais conhecidos do que deputados, do que os políticos, né? Ninguém sabia o nome do ministro do Supremo Corte, hoje todo mundo sabe, né? Sabe mais que o jogador da seleção. Ao tema nacional daqui a um instante, mas eu vou me fixar logo no nosso terreiro, né? Você está fazendo um périplo aqui pelo estado, dando entrevistas, indo ao Sertão, Litoral, vem a Campina Grande, na sua pré-campanha a deputado federal, ou seja, a sua volta à ribalta. A sua administração tem sido reconhecida aí, pelo menos por onde eu ando, todo mundo lembra do seu governo. Você construiu 2.680 quilômetros de estradas, interligando todos os municípios. Disponibilizou mais 1.400 leitos hospitalares. Exatamente. Aí na rede de saúde, e por onde se passa o seu governo, os seus 2 governos são bem lembrados, né? Eu, inclusive, recebi em mãos, e até com uma dedicatória muito bonita que você me mandou, ao inoxidável Marcos Marinho. Quer dizer,
Eu não enferrujo, e não enferrujo mesmo. Recebi em mãos, aqui tem todo o conteúdo dos seus 2 governos e, de fato, tenho o que mostrar e o que lembrar. E vem a minha primeira pergunta. Essa sua caminhada em busca de votos para a Câmara Federal, a população tem lhe dado essa receptividade, essa lembrança, considerando tudo que você passou nesses últimos 6 anos, com Calvário, com perseguição de mídia, tudo mais, a recepção popular, como é que está sendo nessa sua caminhada prévia da campanha? Ela é muito ampla, viu, Marcos? É muito ampla. Eu estava dizendo aqui a Júnior antes que me surpreendeu, inclusive, porque primeiro está muito distante das campanhas, se bem que a Paraíba nunca descansa, né? Sempre em campanha, mas assim, me surpreendeu, porque as pessoas lembram de muita coisa coisas que fizeram bem a elas, né? Então você imagina que é 54 cidades, 23% das cidades do estado, você não chegar, as 54 menores cidades, você não chegar através de asfalto. E de repente todas ficarem com asfalto. Imagina o que é abrir um hospital para cardiologia e neurologia, coisa que não tinha aqui, né? Nós fizemos provavelmente o mais moderno do ponto de vista de estrutura hospital do Brasil, né? Naquela época. E creio que até hoje não vi nenhuma grande construção, né? Nós abrimos 1.400 leitos, é muito leito. E isso significa um aumento do custeio, né? Você imagina, porque na época que eu governei, quase não tinha habilitação de leitos. Nós estávamos vivendo de 2013 o início daquela crise que acabou derrubando a presidenta Dilma, então não havia habilitação de leitos, e nós fomos pegando esses leitos e bancando com dinheiro da Paraíba. E faltava dinheiro do governo federal também. Você sabe muito bem. Houve um contingenciamento geral ali. Geral. Paralisou o município e tudo. Foi um período muito difícil. Foi muito difícil, mas a gente começou a abrir porque tinha necessidade. Eu lembro que aqui em Campina nós tínhamos o hospital regional. Logo que eu assumi, com 11 dias eu vim a Campina e eu disse, vamos olhar aqui o hospital regional, porque eu sou da área de saúde, eu tenho interesse também. Aí entrei lá, rapaz, na UTI tinha um tonel no centro e uma água caindo diretamente, era aberta, uma infiltração horrível. E na UTI eu disse, mas como é que vocês estão tratando aqui um paciente de alta, sabe, com doenças, né, assim, precisando se recuperar de uma forma profunda e com essa umidade aqui, com essa água. Bactéria, superbactéria. Eu saí de lá e disse, eu tenho que abrir urgentemente o trauma. Então eu tive que fazer pouco, na verdade, né? Cássio e Maranhão já haviam feito, tinham comprado uma parte dos equipamentos, eu agilizei a compra e paguei, né? Eu não, o Estado, o que faltava, e nós abrimos o trauma de Campina Grande para poder ser aquele hospital de retaguarda, não só para Campina, mas naturalmente para o Estado como um todo. Então, quando você vai assim, montando as recordações, né, a terrível seca em Campina Grande, né, nós chegamos a 2% de boqueirão. Ali foi um período crítico. O governo, Júnior, teve que correr para fazer 2 ações fundamentais, né? A primeira, custando R$6 milhões, uma captação superficial, porque era profunda antes. Antes aí não dava para sair, porque só tinha lama, aí superficial, para as últimas águas ainda servirem. Vieram as bombas do governo Alckmin naquele tempo, né? Pronto. E a segunda, para você ter ideia, foi automatizar toda a rede de água de Campina Grande. Campina Grande foi a primeira cidade do Nordeste a automatizar 100%. E por quê? Porque se houvesse um vazamento, apontava na grande tela e você desligava ali mesmo e ia lá para consertar. Ou seja, a perda de água, que geralmente era 48%, 52%, caiu para 14%, 16%. Se não fosse isso, a gente tinha
E não tinha como você abastecer Campina Grande com um carro-pipa. Teria colapsado. Aí, quando a transposição chega, com 30 dias eu disse, está em que nível? Aí é 4,5%. Está entrando quanto? X. Sai quanto para Campina de 19 cidades? X menos Y. Eu digo, tem superávit? Tem. Eu digo, então vou acabar com o... Porque eu ia na casa das pessoas, as pessoas cheias de panela. Panela, não podia cozinhar porque a panela estava com água. Eles não tinham... Aqui, eu fui em muitas casas que não tinha... a caixa, né? A caixa d'água, né? Pois bem, quando eu vou tirar do racionamento, você tem a política de Campina Grande contra. Antes me criticavam pelo racionamento que eu não tinha culpa, depois não queria tirar. Uma parte do Ministério Público não queria tirar. Ou seja, eu disse, mas eu sou o responsável. Se der errado, eu vou responder. É quem responde. Ou seja, esse é um ato que é um ato executivo, não é um ato da justiça. Voltando àquela conversa da justiça, não é um ato da justiça. É a justiça que vai saber se tem que abrir ou se tem que fechar. Quem governa tem que fazer isso, né? E nós abrimos. E desde então, né, não tem mais absolutamente. Por quê? Porque a transposição foi algo que foi a mais importante, penso eu, obra para o Nordeste, dentre todas as obras já feitas. Sem aquilo, e a Paraíba vai ser o melhor estado. Vai, porque tem o canal lá de baixo do norte, que vai perenizar ali vai ser realmente uma nova Petrolina. Daqui a 10 anos será uma nova Petrolina. Outra coisa que eu registrei, não sei se o senhor tomou conhecimento, mas as coisas da política, né? Nesse assunto, contra tudo e contra todos, disse, eu vou fazer a barragem de Acauã. Houve uma campanha violenta de Campina, que era aqui, ninguém vai beber água de esgoto, aqui não vai. Está aí Acauã. Exatamente. Depois você deu sequência e fez um canal. O presidente veio inaugurar, você não foi nem convidado, né? Eu não sei, eu registrei isso. Você lembra uma coisa? Vai não convidar, né? O Ricardo foi quem puxou tudo isso, foi quem fez esse canal. A região do Brejo hoje deve ter pequenas irrigações que está diminuindo o custo de vida. Você está comprando batata de R$3 o quilo, batatinha de R$2,50, porque eles estão plantando lá e está havendo produção. A questão ali são minifúndios que eles trabalham o hortifrutigranjeiro mesmo, né? O hortifrutigranjeiro. Mas, governador, uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu entrei muito novo em imprensa na Paraíba e sempre se falava em crise financeira, o Estado quebrado, salário atrasado e tudo. Veio o Maranhão, ele deu um certo equilíbrio. Depois veio o Cássio fez duas coisas que não deveria ter feito, segundo um técnico lá, que depois eu vou até registrar isso. Ele disse, se Cássio der o aumento, os professores, como ele prometeu, ia acabar com o imposto antecipado, ele não paga a folha, e terminou aquele desastre. O programa pelos primeiros 4 anos de Cássio, o programa de governo era a folha de pagamento, né? Vai começar dia 1, uma alegria geral. E mandou o servidor tomar dinheiro emprestado para receber. Bom, assumiu Ricardo Coutinho, criou-se aquela expectativa. Populista, esquerda, não sei o quê, cada um tinha a sua versão. Você botou austeridade nas finanças públicas. Você fez caixa. Você construiu superávit fiscal, que hoje é uma preocupação do momento atual, até no próprio Estados Unidos. Pela primeira vez, um presidente da República, o Donald Trump, está preocupado com o superávit fiscal. Mas você já teve uma visão naquele tempo. Aquilo deve ter lhe custado muito politicamente, né? Quer dizer, do termo de deputados, pressão e tudo, mas você realmente enxugou. Chegou a enfrentar, eu me lembro, que você propôs redução até do 1/10 dos tribunais. Vocês estão levando muito dinheiro. Há uma descompensação salarial. Não pode um servidor da Assembleia ganhar 5 vezes o que dá um servidor do Estado. Um serventuário da Justiça ganhar 6 vezes o que dá a mesma coisa do Estado, né? Foi uma briga, não foi bem sucedida, mas pelo menos você enfrentou, né? Olha, e tudo isso fez com que você deixasse para o seu sucessor dinheiro em caixa. Você deixou dinheiro em caixa e quanto em crédito? Eu deixei mais de 500 milhões, meio bilhão em caixa. E paguei tudo. Eu paguei, naturalmente, todas as folhas, porque eu fui o primeiro a pagar metade do 13º no meio do ano. Eu vinha desde a prefeitura com isso. Se você fizesse a provisão de um 12avos, dava tranquilamente, não tinha problema, né? Eu vou ser muito sincero com você, viu? Para educação, eu não concordo com essa coisa, falta dinheiro. Não falta dinheiro. Se compra as coisas erradas.
se investe de uma forma desqualificada. Mas faltar dinheiro não falta. Está aqui um cara que fez mais de 200 escolas, entre escolas municipais e estaduais, né? Reformei muitas escolas. Aqui em Campina Grande, quase todas, né, foram reformadas. E ao mesmo tempo, quando ou seja, ninguém chegou sequer próximo. E era com dinheiro do Estado. Eu nunca fui pedir, a não ser na escola técnica, que fizemos meio a meio, eu nunca fui pedir um centavo ao governo federal, a não ser da escola técnica, porque era um projeto deles. Geralmente eles faziam com 10% do Estado. Eu, quando cheguei lá, me ofereceram para poder fazer a metade. Eu digo, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer o dobro. Eu entro com 50%. E fiz 16. Né? Então, as 16 escolas. 16 escolas grandes técnicas. Né? Como o IF. Foi 19 que deram mandato a Fátima Bezerra, senadora da República. Você fez 16, ela fez 19 lá, e levou o mandato de senador. Com recursos federais. Com recursos federais. Você fez com recursos do Estado, não é isso? Né? Então, eu, quando assumi, eu não tinha essa ideia, Júnior. Eu não tinha a ideia concreta do que é que eu ia encontrar. Isso eu disse na época, não sei nenhum problema. E comecei a perceber que o Estado podia muito mais do que se apresentava. De que se tinha uma estratégia, que não era só da Paraíba, mas era uma estratégia de dar muito pouco ao povo, para que o povo não quisesse tanto mais. Isso é Maquiavel, é Maquiavel total, né? Então, você não pode aumentar, porque depois cada um de nós quer cada vez mais. É natural, né, no ser humano. E nós começamos a ampliar isso. Sem um centavo em caixa, eu comecei o orçamento democrático. Eu sabia que eu teria uma pressão enorme, mas essa pressão me protegeria da pressão das elites. Essa pressão popular, do cara que estava lá puto com a estrada de barro, do cara que não tinha uma ambulância na pequena cidade, com o outro que precisava ter uma maternidade próxima. Essas coisas, né? Mas eu chamei para mim essa responsabilidade, porque ou eu tinha isso ou eu seria derrotado pela Assembleia. Eu terminei o mandato com 6 deputados. Não tinha deputado para colocar a faixa de governador no meu segundo mandato. E eu chamei Pedro da Barraca, um companheiro lá da... Segundo o Adriano Galdino, que esteve aqui recentemente, dos 6 ele estava dentro. Ele disse, dos 6 eu estava dentro. Mas o governador, planejamento participativo, eu conheci isso na época do Projeto Canaã, que eu trabalhei, era diretor de jornal, mas prestava assessoria lá. E foi um rapaz de Pernambuco, muito inteligente, Carlos. Ele disse, olha, planejamento participativo, que é exatamente o orçamento democrático. Eu fiquei surpreso nas primeiras reuniões, o que o povo desejava e queria, e o que o governo levava, que era exatamente o contrário, está entendendo? O povo estava querendo uma passagem moral, do governo veio fazer uma praça. Aí o orçamento democrático deu essa oportunidade de você conversar com as pessoas e identificar as suas reais necessidades e atendê-los e aprender né? Também, não é? Aprender, ter conhecimento, rapaz, porque eu vou te dizer uma coisa, eu estava uma vez, em 2011 ou 2012, foi logo no início, lá em Itaporanga. Isso teve em todas as regiões, né? Mas essa aí eu lembro sempre, porque é um quilombola que tem, Barra de Oitis, lá em Diamante. Eles fretaram um caminhão, foram lá para o orçamento e foram pedir o conserto de uma bomba de água. Mas você viajar 40 quilômetros, alugar um avião, levar todo mundo para pedir uma bomba, um conserto que ela estava falhando desde antes, que eu tinha assumido, desde antes. Aí eu olhei assim, aí foi lá Bulgari, que era um cidadão líder e até faleceu depois. Aí eu disse, rapaz, amanhã eu vou lá. Eu acho que ninguém acreditou. Como é que um governador ia lá? Eu sei que amanheceu o dia, eu digo, aonde é isso? Vamos lá. Aí cheguei lá, tem umas 400 casas, muita água embaixo do chão, né? E eles só queriam consertar e lata d'água para cima e para baixo, consertar. Eu disse, meu companheiro, é o seguinte, vocês têm que ter muito mais do que isso. Vocês têm que ter água chegando em casa, pô. Nós fizemos um projetozinho, botamos outra bomba, sabe? Fizemos um reservatório em cima, jogamos água para todas as casas, R$700 mil. R$700 mil não é nada.
para um estado. Você imagina o que é. Ou seja, isso era o orçamento democrático, né? E que eu quero, com as emendas que, porventura, eu sendo eleito, né, eu quero fazer uma espécie de orçamento democrático nas emendas, exatamente, fazendo um coletivo de movimentos, de instituições, de entidades, um coletivo, para que a gente vá ano a ano, sabe, alocando onde mais precisa, medindo a pressão e a temperatura, enfim, envolvendo as pessoas, né? Porque esse dinheiro não pode ser do deputado, não é o que a gente vê. Eu mandei, eu fiz, você não fez nada, meu amigo. Você pegou simplesmente o dinheiro e empurrou para um canto, para outro e pronto, né? Quer dizer, é preciso que essas emendas elas tenham compatibilidade com o projeto de quem ganha as eleições. Porque se você ganha as eleições, é óbvio. Então, se você não consegue... Tudo mais. E tem uma pessoa aqui que lhe manda um fraterno gigante, como ela diz aqui, abraço, e que acredito que tenha lhe ajudado muito nessa área, e eu a conheço pessoalmente, a professora Giovana Lopes. E dirigia aqui a 3ª região de ensino, está aqui sintonizada, lhe mandando um abraço. E depois foi secretária executiva da educação. Da educação. Pois é. Uma figura exponencial. Ela na vida privada, foi quem deu vida nova financeira ao Campinense Clube. Ela é raposeira. E hoje, Campinense 13 estão embolados. Mas ela puxou e ajeitou a contabilidade do Campinense e resolveu. E na área aqui da educação... E eu a conheci, não foi ninguém, nenhum deputado. Eu sou observador, né? Eu sou um cara que... Aí eu vou observando, né? E entre muitas pessoas que eu observei, estava ela. Quando eu disse, rapaz, eu quero melhorar aqui, eu digo, venha para cá. Aí trouxe, né? E ela foi, inclusive, secretária executiva, ao lado de outra campinense também. E ela me levou uma vez lá no Campinense, junto com o William, né? Porque eu disse, eu topo fazer uma parceria para recuperar aquele ginásio. A gente faz uma parceria, define aí um período que escolas possam utilizar durante alguns anos, mas a gente faz, né? E não mandou porque o Campinense na época já estava sem documentação, não tinha como fazer um convênio. A famosa certidão, justiça de trabalho e tudo. A burocracia atrapalha muito essa questão de certidão, justiça do trabalho. Você só faz... Agora, governador, voltando à questão dos recursos, o senhor deixou 500 milhões de reais, meio bilhão em caixa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, deve ter deixado uma prateleira de projetos para serem executados. Todos eles foram executados? Não, de jeito nenhum. E olha que nesse período que nós estamos vivendo hoje, né, o Estado teve 2020, a Covid foi de 2020 e 2021, né? Foi. Ele teve um superávit muito alto, porque não todos os estados tiveram, todo parado, então o dinheiro que entrava, e entrou muito dinheiro federal, ele estava lá fazendo o superávit, né? Eu quando saí, eu deixei um superávit no ano de 2018 de 400 milhões de reais. Esse era o superávit. Pela primeira vez a Paraíba estava superávit na Cagepa, enfim, estava em ordem. Em 2020 e 2021 houve superávit mais altos, né? Porém era porque não havia obra, não havia nada, então tinha mais dinheiro. Quando chega em 2023 para um orçamento que foi o dobro do orçamento de 2018 foi 10 bilhões, em 2023 foi 20 e 800, ou seja, era o dobro, né? Para o superávit foi de 117 milhões. Ou seja, se você ajustar o crescimento da receita, você vai observar que houve uma queda de 8 vezes do superávit que eu deixei em... O superávit caiu 8 vezes. Caiu 8 vezes, né? Ou seja, o último dia, Júnior, de mandato em 2018, eu estava em Campina Grande, dia 31 de dezembro de 2018, de manhã, inaugurando toda a urbanização do Mutirão do Serrotão, né? Que era terrível aquilo lá. Eu disse, rapaz, vamos. Aí a gente calçou, fez drenagem, fez saneamento, fizemos
né? E eu não tinha mais tempo, eu vim, inaugurei ao lado do mutirão, dei por inaugurado 37 obras, né, pelo estado inteiro, que estavam prontas, e eu dei por inaugurado. Eu não tinha mais tempo para poder ir, né? Portanto, esse era o ritmo que eu deixei. A Paraíba, ela funcionava dessa forma. Deixei dinheiro em caixa, É por isso que eu tenho uma revolta terrível, né, com a tentativa de me excluir da política, porque são falsas, né? São falsas, porque é um negócio tão idiota, como é que você deixaria $500 milhão, sabe? E como é que você deixaria tudo pago? Isso é de uma bobagem, sabe? Só que é uma bobagem que arrancou lágrimas e prejuízos a muita gente, né? Pois bem, então eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso. Não era por essa teoria que diz que tem que ter superávit e tal. Não, eu acho que o poder público, dependendo da sua necessidade, ele pode se endividar aqui ou acolá. Ele não, sabe, o que ele não pode é deixar a pessoa morrer de fome. Mas um risco calculado. Um né? risco Porque, calculado. por exemplo, Buriti, ele naquela obsessão dele fazer espaço cultural, fazer aeroporto Castro Pinto, eu me lembro que não sou muito amigo de Silvino, eu tenho ele como irmão, pai e tudo. Silvino disse que não tem condições de fazer isso. Então, foram para aquela alternativa do empréstimo de autofinanciamento. A construtora tomava o dinheiro emprestado, fazia, né? Bom, quando caiu isso? Quando o Buriti voltou ao governo, o governo Buriti II se acabou com ele, porque a conta chega para pagar. Exatamente. Não adianta abrir o buraco aqui, se não houver uma perspectiva de receita, que ela chega um dia para pagar, né? Mas o senhor falando nessa questão de querer o tirar da vida pública, não são seus adversários, não foram mais seus correligionários, né? Sim, sim. Na verdade né? Agora, o importante é que eu estou aqui. Né? O Exatamente. importante é que eu estou feliz, o importante é que eu sei, né, como nós conseguimos mudar a vida das pessoas. Nós mudamos, e das coisas, Marco, mais simples, né? Eu estava em Pombal, no Sítio das Oliveiras. Eu fui lá, tal. Aí eu fui conversar com 21 mulheres que tinham uma associação lá, e elas fabricavam bolo, vendiam ali na feira, tal. E todas elas eu notei com queimaduras aqui. Todas elas aqui no antebraço, no braço, né? No antebraço. Então, e eu disse, mas o que é isso? Não, é porque para tirar o bolo, né, do fogão pequeno, forma, não tinha como. Você 10 anos, 15 anos tirando bolo e se queimando, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou ajudar vocês, eu vou dar uma padaria elétrica e tal. E fizemos isso, sabe? Uns R$100 e poucos mil, até hoje produzem, passaram a vender para o PAA, passaram a vender para outros estabelecimentos comerciais, na feira. Enfim, governar às vezes é simples. Você precisa só ter sensibilidade. Roda, né? Não, você só precisa ter sensibilidade. Eu sentava 4 horas e meia no orçamento democrático. Não era porque eu quisesse aparecer, não, rapaz. Era porque eu estava aprendendo. Eu não sou menino besta, né? Eu estava ali observando e estruturando uma estratégia que pudesse atender a grande maioria do nosso povo. E, ao mesmo tempo, como eu disse, me blindando. Né? Eu não tinha como enfrentar o establishment de todos os demais poderes. Contra você tinha Assembleia e tinha Tribunal de Contas, tinha Tribunal de Justiça, tinha uma série. Tribunal de Contas foi porque você tentou mexer no 10º dele e também evitou a história do nepotismo cruzado. Olha, quem quebra essas regras paga o preço que você pagou. Isso aí é indiscutível. E eu tinha razão, porque eu escutei dizendo, não, aqui... contingenciamento, que eu fui falar do nós estamos vivendo um momento delicado. Foi o momento, como eu disse, da queda. Em 2 anos, 2015 e 2016, a gente teve um decréscimo de 10% do PIB nacional. É brincadeira isso. Isso quer dizer que deixou de vir dinheiro para Paraíba, caiu o FPE, caiu todo tipo de recurso. Ou seja, eu fui lá para conversar. Eu digo, vamos aqui conversar, porque nós não, isso aqui é para lá, agora para nós não. E eu digo, vai ser para nós, sim, todo mundo, porque eu não posso parar um programa, sabe, de ração, por exemplo, porque se eu parar, o cara jamais vai voltar a ter 4, 5 vaquinhas que ele se sustenta. Então eu não posso parar, eu tenho que manter. Eu não posso parar cartão alimentação, eu não posso parar uma série de coisas e não posso parar as obras, porque não eram obras dispensáveis. Eu estava tratando de escolas, estava tratando de
saúde. Ou seja, sabe? Mas... Olha, algumas ações, né, interrompendo um pouco, algumas ações no seu governo foram muito bem vistas. Por exemplo, você conheceu Mauro Silveira, como eu conheci também, era meu amigo, conversava. Mário Silveira fez aquele famoso relatório do maior êxodo do Brasil em tempos de paz. Foi a década perdida. Foram 1 milhão de paraibanos que deixaram isso aqui. O Vale do Penhacó tinha 350 mil eleitores em 1982. Hoje em dia eu acho que deve ter, não deve ter nem isso, tem muitos. Não, 150 mil. 150 pois é, agora eu acho que mil. estão começando a voltar, porque virar as águas e, né? Então eu acho que no seu período de governo houve uma contenção do êxodo, você segurou mais um pouco com esses projetos bolo, como você diz, atendendo as comunidades. E outra coisa, e salvo engano, você frequenta muito os sindicatos e as bases sindicais municipais do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Você tem um trabalho nessa área, não tem? Sim, que é um trabalho muito forte, tem uma base que você sabe, política. Ela não tem a capacidade, por exemplo, de eleger um prefeito, mas ela tem a capacidade de eleger um presidente daquele município. Isso aí, ó, a base sindical, e essa você ainda tem contato com ela? Sim, tenho sim. Tem contato ainda, anda permanentemente? Ando, eu tenho redescoberto muitos camaradas aí nessa caminhada, sabe? Por exemplo, o pessoal da Cagepa, que tem eu mando um abraço para o Wilton Maia, que é presidente aqui do STUP, né? O pessoal da Cagepa, todo canto que eu vou, mas todo canto, toda cidade aí aparece lá, 1, 2, 3 funcionários da Cagepa e tal, que eu acho empresa, na minha opinião, importantíssima. Eu jamais privatizaria ou faria uma parceria com a maior parte das ações com a iniciativa privada, porque eu sei o que está acontecendo em Santa Rita, eu conheço. Eu tenho uma pergunta específica da Cagepa enviada por Josué Cardoso, jornalista, que está sintonizado com nós, então... e assessor, inclusive, de Hilton Maia. Né? Já ia fazer o que você falou em água na Cagepa ainda há pouco, e ele pediu para eu perguntar como o Ricardo Coutinho tem visto o fato da Cagepa ter colocado a empresa no balcão de negócios do BNDES para uma possível desestatização. Isso eu também não estava sabendo. José Cardoso lhe faz essa pergunta. Previsto para o 3º trimestre do próximo ano, o leilão, né, pelo BNDES, e o governo colocou. Eu retirei. Eu juntei os sindicatos, o de João Pessoa e o daqui, na época, né, e disse que retiraria do BNDES a Cagepa da situação de privatização. É inconcebível, penso eu, né, você ter uma empresa que seja sozinha, né, que só ela venda um único produto. Monopólio. Pronto, é um monopólio. É igual você ter no estado como Campina Grande uma única padaria, o cara seria... Né? É inconcebível que uma empresa dessa nunca tivesse dado lucros. O Wilson Braga uma vez era governador, me lembro que chegou o Guarani lá, disse a Cagepa está dando prejuízo. Eu vou lhe admitir que você é incompetente, porque você é o único que vende água na Paraíba. E vim dizer que a Cagepa dá prejuízo, como é que pode dar prejuízo? Comigo deu superávit e começou a dar, em 2018, foi 150 milhões de superávit que voltavam para os investimentos. Né? Ou seja, a água não é um produto que você possa simplesmente chegar e dizer, olha, está aqui, entrega para qualquer um, porque Santa Rita está aí. É o caos. Não é? Ainda por cima, um caos desorganizado, porque como é que pôde só um município licitar e sair da... Houve, penso eu, né, botar uma venda nos olhos, né? Incentivaram isso. Eu acho, governador, que Souza vive esse mesmo problema. Porque tentaram municipalizar lá e não tinha recursos para investir. A justiça deu para Salomão Gadelha, ele entrou. Aí o departamento lá em Souza começou a gerir, só que não gastava nada. Se o Estado não clorasse a água ia de qualquer jeito. Se o Estado não fizesse a adutora emergencial que eu fiz, para poder, naquela seca, né, para poder salvar a Souza, não tem a menor dúvida, teria assim, capotado. As pessoas não poderiam viver sem água. Então, tudo era o Estado. Né? E eu disse, rapaz, retornem para o Estado. Não, mas porque, como é que eu vou? Então, cobre. Você cobra e, ao mesmo tempo, paga ao Estado o que o Estado está gastando. A relação é essa, não pode ser outra.
Eu sei que de concreto não se cobrou e não se pagou. Mas o Estado não deixou de fazer, porque Mas quem recebe é o município. É o município que recebe o dinheiro do contribuinte, né? Recebe, né? Do usuário, né? Aí fica aquela coisa, né? Recebe, aí o cara vai lá, o correligionário já não precisa pagar, tal. Enfim, é a negação da cidadania. Então, eu sou totalmente contra a privatização. Vai ter muita luta ainda. Eu vou estar no meio dessa luta, né? Porque é um passo que Paris, Berlim estão retornando, eles estão retomando o sistema público porque chegou no limite. É um serviço essencial, né? É um serviço essencial. Não é? O nosso chat aqui está bombando, o Marquinho tem me passado aqui, tem uma série de pessoas de alto nível nos acompanhando. Primeiro aqui, Robson Dutra. Robson Dutra, um abraço. Um abraço, Robson. Tião Lucena, em João Pessoa. Padre Albeni, seu querido. Meu amigo Padre Albeni, um abraço. Vinícius Marinho, Carlos Itamar, que era auxiliar da professora Giovana, está no ar. Camila Marinho, Matheus e Josué Cardoso. E Marquinho está ali me mandando para cá essa turma toda. Maravilha. Antes de vir para cá, eu recebi uma série de zap, de telefonemas de colegas jornalistas que, ao tomarem conhecimento de que você viria para cá, me pediram para lhe fazer algumas perguntas. Eu digo, à vontade, e vou dar o crédito. E um deles é o nosso querido Tião Lucena. Tião Lucena. Primeira pergunta, e está aqui, eu já vou lhe fazer. Aqui, Tião Lucena perguntou-me aqui: qual o envolvimento de João Azevedo com a Calvário? É uma pergunta já de chofre, Tião Lucena. Tião, eu na verdade não sei responder assim com certeza, né? Porque eu não tenho assim, não tenho acesso sequer, eu não tenho acesso a quase nada, né? Então, agora, evidentemente, eu não fui o candidato em 2018, né? Não fui eu, sendo que a minha estatura, sem querer jogar flores em mim, muito pelo contrário, só constatando o que os inimigos me dizem com as suas ações. A minha estatura é maior. Então eu era o alvo. Eu era o alvo por conta do Lula, eu era o alvo por conta da Dilma, eu era o alvo pela posição que a Paraíba meio que coordenou, comandou aqui no Nordeste, naquele momento tão crítico, né, de 2016, 2017, 2018. Ou seja, eu sempre tive posição. Eu não gosto de gente que está na política que não tem posição, que esconde a posição, que não é carne nem é peixe. Eu não gosto desse tipo de gente, né? Para mim, amigo, possa ter a plateia que for, eu tendo posição, eu tenho obrigação ética de colocar, mesmo que porventura eu não convença alguns, mesmo que alguns não gostem, faz parte do jogo. Eu tenho posição e tenho posição sempre, né? E nesse caso específico, sabe, foi uma perseguição clara, porque se você não tem superfaturamento para poder gerar o excedente, para que o dinheiro possa circular para outras mãos. Se você não tem dinheiro, cadê o dinheiro? Cadê? Sabe, cobriam a imprensa de cifras, sabe, astronômicas, sabe, como se, sabe, e eu não podia me defender, eu não tinha onde me defender, eu não tinha um veículo, rapaz, eu ficava na internet fazendo live, quando juntava 20 mil pessoas era uma festa, porque eu estava falando para 20 mil pessoas, mas todos os dias você tinha uma crítica de pessoas que nunca abriram o processo, porque se tivessem aberto o processo, lido, veriam que entre narrativa e fato tem uma diferença muito grande. Chama-se prova. O direito ocidental, o direito mundial, é amparado nas provas, no elemento probático. Você tem que ter prova, não é? E você não tinha nem, como eu disse, nem superfaturamento, nem o dinheiro, e o principal, você não tem enriquecimento ilícito. Bora, que negócio é esse?
Né? Eu cheguei a comentar uma vez que eu não deixa eu só sabia como é que você responder. estava vivendo. Porque você teve contas bloqueadas, salário bloqueado. Tudo. Isso, eu não sei como é que você estava vivendo. Alguém ligava para alguém, olha, essa semana eu estou precisando da gasolina, me arrumo na feira. Acho que você deve ter passado por isso, porque algumas pessoas que eu conheci que ficaram em circunstâncias semelhantes às suas, por erro judicial lá no Rio Grande do Norte, passaram por 2021, terrível. 2022 foram anos muito difíceis. Eu tenho uma companheira que é uma mulher extraordinária. Ela conseguiu segurar as pontas, né? E a gente foi passando, e depois tivemos um filho, tal, enfim. Amigos desaparecem. Sim. Você sim. passa, ele passa por você, parece que está vendo uma máquina Agora, solda Júnior, elétrica, não olha. Júnior, eu tenho a mesma, Marcos, sabe, eu tenho a mesma conversa do dia para cá, é a mesma coisa, do início de 2019, quando começaram as calúnias, né, plantadas, tem casa lá em Portugal, tem casa na Espanha, tudo mentira, pô, tudo mentira, tem casa nos Estados Unidos, sabe, e você não podia, é porque era assim, entrava naqueles grupos de zap, saíam algumas, sabe, muitas vezes sair de dentro do aparato estatal, né, institucional, e iam, sabe, minando a credibilidade. Por quê? Para que quando houvesse a ilegalidade maior, você estivesse com a população já ciente, só esperando. Foi isso que aconteceu. Agora, tem uma coisa, rapaz, quem passou pelo que eu passei, e estou aqui, sabe, andando espinha ereta, cabeça erguida. Contando a história e com uma vontade enorme, sabe, de fazer política, como eu sempre fiz, de defender a democracia, de criar aparatos que não permitam que o cidadão comum seja destruído antes de qualquer coisa. Tem mais de 2.000 pessoas no Brasil. Desde que esse negócio começou, né, com essa intervenção do Departamento de Justiça americano sobre Moro e sobre Dallagnol, sobre aqueles patetas lá, sabe, aqueles 8, 10 procuradores, sobre Moro, sobre Gabriela Hart, sobre o cara do Rio de Janeiro, Bretas. Desde que esse negócio começou, é mais de 2.000 pessoas. São universidades, são institutos de pesquisa, sabe? É uma perseguição. Por quê? Porque aquilo que atrapalhava a concorrência internacional tinha que cair, tinha que ser destruído. E foi, né? As principais empresas do Brasil foram destruídas, né? Então, e isso se espalhou pelos estados. Observe, se espalhou pelos estados e aí se transformou na política mais de vizinhança. Eu não gosto desse cara porque esse cara aqui disse alguma coisa, tal, não nos respeitou, aquele papo, né? Que é um papo efetivamente de orçamentário. Não nos respeitou, não isso, não aquilo. E eu disse, rapaz, eu entrei, né? Vou sair, né? Comprovando tudo o que eu estou dizendo aqui, até mesmo porque eu não seria, se eu tivesse qualquer coisa contra mim, como é que eu iria falar isso aqui de repente alguém apresentasse? Governador, tem um adágio popular espanhol muito interessante, que há duas coisas que não se esconde. Amor e ouro. O homem, quando está apaixonado, todo mundo exatamente. E quando ele tem dinheiro, por mais que ele faça questão de esconder, aparece. Ele vai para um restaurante caro, ele compra uma coisinha de vaidade, um sonho de infância. É verdade. Então, se até agora não apareceu, daqui para frente também não aparece. Não, e com certeza não aparece. Não aparece que não teve encanto nenhum. Porque a minha posição, ela sempre foi a mesma. Está entendendo? A diferença é que, numa época, ninguém queria ouvir. Ou poucas pessoas queriam ouvir. Hoje não, hoje as pessoas dizem, mas e cadê esse negócio todinho? Né? Então hoje, como se diz no popular, a ofensiva em busca da verdade é minha. Né? Mas o senhor considera que houve um abandono daquele? Por exemplo, você hoje era para a gente estar entrevistando aqui o senador Ricardo Coutinho, que ele estava eleito, sabe? Mas ele sabia que se afastasse do governo, eu não duvido. Eu mesmo sou sincero que eu conheço. No outro dia, Damião não seria mulher dele, candidata a governador, iria dividir.
Então você teve que ficar, né? Para sacrificar, porque você tinha um projeto, Claro. tinha um exército, né? Claro. E achava que todo mundo pensava como você. Provavelmente, viu, Júnior? Provavelmente nenhum político da atualidade faria aquilo aqui na Paraíba. Então você fez para que seu projeto se fortalecesse e que houvesse Sim, extensão. Que amanhã, se o fulano fosse deputado federal, Sim, outro sim. deputado estadual, viesse alguém lhe suceder, se você fosse para o Senado. Mas aí, alguém lhe aconselhou a não fazer isso? Ou você confiou demais no projeto e nas pessoas que você elegeu e transferiu? Eu confiei e quero continuar confiando nas pessoas, não mais naquelas, mas nas pessoas, porque eu acho que deve ser muito ruim ninguém confiar em ninguém, né? Deve ser algo muito frustrante, né? Você é um projeto inacabado de humanidade. Mas se você não tem confiança em ninguém, é algo que deve lhe doer muito. E eu prefiro continuar a ter confiança em pessoas, né? Não mais naquelas, evidentemente. Né? Mas eu lembro que para sair ou não sair, eu recebia as pessoas falavam, muita gente dizia, Ricardo, saia. E o atual governador me procura em março e disse, rapaz, se você sair eu não aguento 2 meses, porque ninguém me conhece e tal. Eu disse, não, mas eu vou puxar, se eu for candidato eu vou puxar a chapa. Eu também não sou aquele cara que não faz análise, eu faço análise, né? Eu não digo alguma coisa porque Olha, comigo, eu faço análise. O exemplo da liderança que você exerceu, que foi 4 anos depois, com todos os atropelos que houve entre você, sem governo, sem nada, houve uma eleição do governador e senador, né? 2022. Poliana Dutra teve 457 mil votos. Ricardo Coutinho teve 431 mil votos. Você somando esses dois números, você chega a 900 mil votos. Teria tido mais votos do que o governador quando foi para o segundo turno. Então veja o tamanho da estrutura que você construiu e a forma como ela se dividiu. Quem foi digamos, eu pergunto, a quem você atribui a maldade de ter dividido esse bloco? Porque tinham tudo para vocês estarem juntos, né? O governo era o maior interessado na minha derrota, né? Se você observar bem, Gervásio Maia, por exemplo, se você observar bem, Evásio Bezerra, Gervásio era presidente do PSB, não é? Eles votaram em quem? Em Efraim. Eram do mesmo partido de Poliana, mas votaram em Efraim. Poliana foi colocada para que, com a máquina, a estrutura enorme do governo, né, ela fosse. Como é que você vai concorrer com, como eu digo, orçamento secreto? Todo ele aqui na Paraíba. Orçamento secreto, amigo. Emenda PIX, sabe? Muito do que andaram descobrindo depois e apreendendo na casa de prefeitos, veio desse esquema, não tenho a menor dúvida disso, né? E ao mesmo tempo o Estado, todo ele, dizendo, olha, não, porque era para que eu não ganhasse, né? Enfim, o que eu acho é o seguinte, eu me saí vitorioso nessa eleição, sabe? Eu tenho certeza disso, porque quando eu olho esse número aí... Você viu o resultado do seu trabalho, né? Porque Poliana ninguém conhecia. Poliana era viúva de um prefeito de Pombal, e você botou ela na política, depois elegeu prefeito e tudo, e deu prestígio. Então, aqueles votos foi voto da obra, digamos, Poliana, ela é obra de Ricardo Coutinho, tá entendendo? É cria de Ricardo Coutinho, é obra de Ricardo Coutinho. Teve muito apoio do deputado Luiz Couto, Poliana. Teve muito apoio com emendas, com... De Luiz Couto também. Né? Tem uma pergunta aqui também, encerrar a pauta aqui dos amigos jornalistas. Lenildo Ferreira, diretor de jornalismo da Rádio Campina FM, um dos mais brilhantes jornalistas aqui de Campina Grande, meu amigo pessoal, e me mandou, gostaria de saber de Ricardo Coutinho se ele verdadeiramente acredita que pode restabelecer sua imagem perante o povo paraibano e se, por exemplo, isso poderia ocorrer ao ponto de voltar a ser governador. Olha, eu responder ao ponto de voltar a ser governador é uma pergunta que eu não posso responder. Agora, deixa eu te falar, Lenil, de uma coisa que é sintomática, né?
A Calvário foi hipertrofiada, ela cresceu por conta da mídia, né? Sem a mídia não existiria Calvário e não existiria nem Lava Jato. Era uma operação como se faz, tal, como passou a ser feita agora, né? Não tinha os nomes, não tinha nada. Veja como é diferente. Veja como foi naquela época, naqueles 10 anos, que você tinha um alvo de condenar previamente. A pessoa saía condenada da acusação. E depois, tanto faz se podia ser julgado ou não. Era isso que fizeram. Mas eu fiz uma pesquisa e interpretei profundamente em 2022, nós já estamos em 2025, que a rejeição que eu tinha chegava a 22%, 23%, a rejeição baixíssima. Para o cara que foi prefeito, para o cara que foi governador e para um cara que tem uma opinião política, né, principalmente a opinião política que eu tenho, é muito baixa. E a rejeição da Calvário era 18%. Ou seja, a rejeição da Calvário estava dentro daqueles que já me rejeitavam. Né? Me rejeitavam enquanto político, como quem rejeita Lula, como quem rejeita Bolsonaro, enfim. Né? É uma rejeição baixa, inclusive. Então, eu te digo uma coisa, sabe? Nós resistimos. Como nós resistimos, eu falo de Márcia Lucena, eu falo de Estela Bezerra, eu falo de Gilberto Carneiro. Rapaz, Gilberto foi meu procurador-geral do Estado, nós não perdemos uma causa. Uma causa. Né? Gilberto, rapaz, ia... Para não dizer que a gente perdeu o que não resolvia nada da situação, o duodécimo integral. Já estava pagando 97% do orçamento. Eu dizia, mas ministro Lewandowski, o orçamento é uma peça, mas não é a realidade ainda. O orçamento dinheiro não entrou, né? O dinheiro não entrou. Não. Tudo bem, não vai resolver o problema. Eu paguei. E o problema continuou. No final, eu chamei o então presidente desembargador Joás e disse, olha, vocês estão com a dívida de tanto aqui na PBPrev, 13 milhões, vocês têm um belíssimo prédio que é preciso reformar, né, e vocês têm aí algumas coisas para pagar, eu vou assumir isso. Eu chamei e eu disse isso. Né? Ou seja, isso no final, ou seja, eu tinha um montante que eu sabia como estava. E aí, depois, com uma semana de governo, começou essa história. É isso, é aquilo. Começou uma coisa preparada, foram preparando. Eu resisti até cá e hoje, sinceramente, anunciaram do Engar. Ele disse que a Ricardo, apesar de algum entreveiro, só tenho a agradecer-lhe pela reforma do prédio das Itacoatiaras e a desapropriação de 40 hectares de terras para a construção do parque. Exatamente. Não tem pergunta, está fazendo. Exatamente. Um abraço, Vavá, um abraço. Eu tive lá agora, depois de sair do governo, aí ele estava lá dormindo, eu batia na porta, ele veio, conversamos rapidamente e depois foi embora. Aliás, em 22, que eu fui fazer uma caminhada embaixo de um sol quente, rapaz, minha campanha sempre é isso, fazendo caminhada ali embaixo do sol quente. Mais um abraço para você, Vavá. E José Cardoso faz mais uma pergunta aqui, que Marquinho está me cobrando, eu já tinha anotado aqui, Marquinho. Deixa eu fazer. Ele fala sobre o Parque de Bodocongó. Belíssimo parque que você entregou e que está praticamente abandonado. Está totalmente abandonado. E a prefeitura tem pedido que o governo repasse para o município e não. E ele pergunta aqui se você é a favor da entrega do parque para o município. Eu sou. Se o Estado não quer tomar conta, o que não pode... O Marcos, existem coisas chamada responsabilidade. Sabe? Não tem por que você pegar um prédio, porque foi outro um evento, um investimento, porque foi outro político que fez e você simplesmente quebrá-lo, você abandoná-lo. Você vai na Estação Ciência, Cultura e Artes, que é uma obra do Niemeyer, lá na Ponta do Cabranco, está abandonado, amigo. O museu que tinha lá dentro já levaram um monte de peças, se brincar, levaram até as esculturas belíssimas de Abelardo da Hora, né, que existe lá. Ou seja, a gente comprou tantas que ele terminou nos dando, ele não, né, mas a filha deles, a família, nos deram o maior acervo. E o governo de Pernambuco queria,
Ligaram para mim, eu, governador, disse: Ricardo, é para Paraíba, porque eu sei o que você, né, o respeito que você tem pela cultura. Nós recebemos de graça o maior acervo de um dos maiores escultores que esse país já teve. Abandonado. O Parque de Bodocongó custou, não foi 40 milhões, não. Sabe? Isso é porque os 14 milhões que o deputado Aguinaldo disse que colocaria, não colocou, que era para fazer desassoreamento, para aprofundar, né, e ao mesmo tempo voltar a ter competições náuticas, isso que era bacana. Custou 26 milhões. Nós fizemos aquelas estruturas, nós levamos para lá a unidade de polícia solidária, nós levamos para lá uma orquestra sinfônica de crianças do Prima, né, que ensaiava sempre, e o parque estava lá. Hoje só quem vai lá são as vacas, para comer o restinho de grama que sobrou. Isso é uma falta de respeito, rapaz. E aquilo foi muito bem planejado, porque ali tem aqueles conjuntos lindos, são os altos funcionários das universidades. Aquilo poderia ser uma área de lazer, se deslocar de lá para vir caminhar aqui no Açude Velho, tem aquela área lá. Quer dizer, seria uma área de lazer belíssima. Tá entendendo? Belíssima. Com anfiteatro. O anfiteatro, com exatamente. Pista de caminhada, com parque para criança, com área para pessoas que querem mais ficar. A gente chama de área para idosos, como nós, mas, enfim, tem tudo lá dentro. Um espelho d'água belíssimo que está lá sem água. Ou seja, está sendo destruído. E vou ser sincero, está sendo destruído porque foi eu que fiz. Rapaz, se você vai em João Pessoa, você vai ver um monte de obras. Quando eu era prefeito, a placa sumiu. Os caras levam a placa para a memória, entendeu? Não guardar. Aí, sabe por quê? Como é muita coisa, eles levam e sabe? Enfim, se você abrir o site do governo, você vai ver que muita coisa da União da minha época não tem mais. Foi retirado. Não é? Ou seja, é uma disputa de memória. Quem é fraco faz isso. Quem é forte não precisa fazer isso. Se você for aqui no Hospital de Trauma, você vai ver uma placa da inauguração, que foi minha. Eu disse isso ontem no artigo, não foi mal. Está lá. Maranhão, Cássio e Ricardo, inaugurado, entregue para o Ricardo Coutinho, governador Ricardo Coutinho. Que, aliás, até me fizeram uma observação, que eu não disse que foi num discurso seu, não sei, mas disse que uma vez perguntaram a você sobre o trauma, e eu me lembrei de Zé Serra, né? Porque no dia da inauguração do Hospital de Trauma em João Pessoa, eu estava lá e Zé Serra, como era do PSDB, veio inaugurar, mas Maranhão era do MDB. No dia de convenção do MDB, ele só fez inaugurar e saiu. Aí disseram: olha, o investimento, ele disse, isso aqui é 1% do que será gasto em 10 anos. Ele quis dizer que toda aquela infraestrutura representaria 1% do que aquele hospital, quando estivesse funcionando, gastaria em 10 anos, que deve ser a mesma coisa que você pegou aqui. E quando eu abri o Metropolitano, quando eu abri aqui o Trauma, na época não estava havendo credenciamento de leitos, portanto não se recebia. E quem bancava? O próprio Estado. Nós bancamos, compreendeu? Nós bancamos tudo isso. Então, é aquela coisa, né? Quer dizer, que não encaixa. Como é que se faz tanta coisa, sabe? E os cabas depois inventam uma história que não tem pé nem cabeça pelos fatos concretos. Não tem como, entendeu? Não tem como você deixar 500 milhões, não tem como você inaugurar 6 hospitais novos, inclusive o de câncer, lá em Patos. Né? Nós retiramos do Napoleão Laureano cerca de 32% dos pacientes que tinham que vir de um favor de um grande para a família, para todo mundo, custo muito casa para hospedar esse povo, o paciente. E o favor, entendeu? De ir na casa, vai lá no vereador, o vereador tem que levar, aí depois fica cobrando. Você compreendeu como é que... É difícil. Mas eu quero agora perguntar diretamente, Marco, Adriano Galdino esteve aqui, o deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, esteve aqui e disse isso. Ele sempre disse que seria candidato a governador. É um obstinado, lutador, andador, corre muito. Como você também andou muito na sua época, continua andando agora, né? Tá voltando a andar. E eu vi no site, eu não sei se é verdade ou não, porque a gente fica até duvidando, né? Mas eu vi Ricardo Coutinho lança Adriano como candidato a governador do estado. Depois sei que uma das grandes apostas
da volta de veneziano ao Senado é você. Está aqui os números, eu acabei de dizer quantos votos você teve para senador. Está entendendo? Então você será um dos grandes, vai ajudar, né? Essa chapa realmente já está sendo conversada. Adriano Galdino, governador, veneziano, senador, Ricardo Coutinho, candidato a deputado federal, coordenando a campanha. Está sendo já montado esse processo? Olha, eu acho que ela está sendo falada. Ela não está sendo montada ainda, está sendo falada. Porque você tem vários fios desencapados aí nessa situação, né? Você tem um imbróglio dentro do Partido Popular, do Partido Progressista, que é a questão do prefeito João Pessoa e da família Ribeiro, né? Isso já existia antes, mas começou a aparecer mais agora, né? Com a reação de Aguinaldo frente às matreirices de Cícero Lucena, né? Você tem Adriano Galdino, que eu disse a ele, e vou dizer aqui publicamente, ele não se iluda, ele só pode ser candidato se ele conseguir um outro partido, porque pela base governista fica difícil. Não vai. E não vai ser apoiado por João, não vai ser apoiado por Hugo Mota. Ou seja, você precisa trabalhar com a verdade. A verdade é imprescindível. Então, senão você vai ficar se auto-iludindo, disse a ele, né? E eu acho que ele, se quiser ser candidato, ele não precisa entrar no PT. Pode ir para qualquer partido, né? E discutir a questão que é a questão mais cara para nós petistas, que é a questão de derrotar a extrema-direita em 2026, né? De fazer com que o país continue nesse caminho para que a gente volte a parar de ter medo das coisas, a parar de ter maluquices soltas em tudo que é canto, né? Então, agora, ele precisa efetivamente escolher um caminho. Eu penso dessa forma. Mas o presidente do PT atualmente é Tibério Limeira, não? Não. Agora não. sim. Vai ser Cida. Aqui na Paraíba. Vai ser Cida, né? Mas era aquele outro rapaz, como era o nome dele? Jackson Macedo. Mas o Jackson, ele era da folha do governo, não era? O Jackson dizia o seguinte, né? Nós só faremos aliança com quem apoiar o presidente Lula. Todo mundo viu isso, não era? Se dizia sempre isso. E ele dizia que João apoiava Lula e Cícero apoiava, sendo que o Cícero nunca disse que apoiava Lula, não tem esse registro. Ele não tem perfil para isso. Não tem perfil, não tem esse vamos registro. Ser sincero, né? E João, quando ele, semana passada, diz que não é um critério a colocação de Adriano de que para ser apoiado pelo PT, né, teria que votar em Lula para ser, né, e que o João disse, não tem esse critério. Ou seja, isso muda completamente o jogo. Né? Completamente o jogo. Então, eu acho que você pode ter mais de uma candidatura na base, no apoio ao governo Lula. Eu não vejo problemas nisso, né? Para que a gente possa se unir em algum instante no segundo turno. Né? E se o PT observar na sua direção nacional, na sua direção local, com o presidente Lula, observar que é importante que seja sólido o suficiente, não é que tenha mais votos necessariamente, mas que seja sólido, que possa dar o maior temporal, ele esteja ali. Possa você estar nas fases baixas, das curvas baixas que toda campanha tem, sobe e desce, o palanque esteja ali. Mas eu quero só completar o meu raciocínio dizendo o seguinte: o PT, governador, tem um grande problema. Sempre quem comandou ele foi quem não tinha votos. O senhor sabe muito bem disso, né? E persiste aqui na Paraíba essa mesma situação. Não está na hora de você, no PT, histórico, fundador, militante de juventude, dar uma mão uma mão de rédea nisso e colocar isso. Bom, vamos para o critério do voto. Não é chegar desse momento. Porque, não. Na verdade, Júnior, o PT assim, não funciona e nem vai funcionar dessa forma. O PT tem um processo eleitoral interno, tem suas regras, né? Eu tenho algum tipo de crítica assim, por ser só esse processo, sabe?
A eleição só não é o que constrói um agrupamento que vai disputar a sociedade. Porque a eleição tem, qualquer que seja ela, tem os seus vícios, né? Então, uma eleição por si só não constrói esse instrumento sólido para mudar essa sociedade, para trazer a sociedade de volta para nós, né? Eu acho que eu sou de uma época que você tinha convenções. É claro que aí nas convenções os ânimos ficam exaltados, lá vai e tal, mas você tem debate sobre temas, né? Então eu acho que tem que fundir as duas coisas, né? É preciso para quê? Para que a gente volte a ter um militante que tenha a sua razão dentro da cabeça, não é a razão do outro, mas a sua razão, que possa tratar e travar um debate com uma profundidade maior, que possa produzir quadros. Nós paramos de produzir quadros. Isso aí, Zé Disseu disse realmente que desde 2012 a última liderança foi Fernando Haddad, eleito prefeito de São Paulo. Lá para cá morreu, tá entendendo? Zé Disseu tem uma linha, Gleisi tem a dela mais tradicional, mas eu acho que o tempo vai. Zé Disseu, inclusive, no último podcast dele, no dia 16 de junho, ele surpreendeu aquela Andréa Sade, da Globo, onde ele disse: como é que está o governo? Ele disse: o governo é de centro-direita. Aí ela disse: Rio, não sei se você viu. Isso é um recado. Ele disse: não, eu estou dizendo que quem governa é o Congresso. Exatamente. E a centro-direita. Exatamente. Ele, o que é absoluta verdade, né? É correto. Ele disse: nós perdemos a capacidade, estamos perdendo gradualmente. É um diagnóstico correto. Estamos perdendo gradualmente a força, o poder de competição, né? Mas Marco Mario, vai em frente aí. O chat aqui, uma figura que eu não conheço, mas Marquinhos está me passando aqui, e ele disse que é de Patos. Vital Henrique de Almeida. Vital. Patos presente na audiência e acompanhando as opiniões verdadeiras e claras do próximo deputado federal da Paraíba. Doutor Vital. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu tive em Patos, rapaz, dei uma rodada por lá, fiz não sei quantos podcasts, fiz muitas entrevistas. Eu gostei muito, sabe? Criamos lá um grupo de Zap para poder circular a informação. É o que nós estamos fazendo, né? É o que eu sempre fiz e vou continuar a fazer. Não preciso mais do que isso, não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, já pertinho aqui de liberar você para a viagem para Mari. Ontem, lá no Vale do Mamanguape, a turma lhe insistiu muito em relação ao governo João, e você disse que João tem fragilidade política, e disse que o governo está nas mãos dos Ribeiro e dos Mota, e que João não consegue liderar absolutamente nada. O fecho aqui. Como é que se dará no palanque? Digamos que o palanque João está com Lula. Os Ribeiros com Lula, Hugo Mota com Lula. No palanque vai ser esse? Como é que vai ser a relação no palanque? Aí onde é que entra o Veneziano, Ricardo Coutinho e Adriano Galdino? Eu vou partir do seguinte princípio, né? O palanque é do Lula, porque a roda pequena não pode engolir a roda grande. É isso que eu disse. Inclusive, eu vi essa manchete, mas não acho que essa manchete, assim, ela tem um conteúdo como se fosse uma crítica. Não é uma crítica, é uma constatação. O título é verdadeiro, mas não como crítica, como constatação. Ou alguém acha que isso não é pertinente. Ou alguém acha que os dois pilares, os deputados Aguinaldo e o deputado Hugo, não estão efetivamente comandando a política governista dentro do Estado. Se alguém achar que não é, paciência. Mas é claro que é. Né? João não tem a menor aptidão para isso. Na campanha passada, João Azevedo foi candidato e Lula pediu voto para Veneziano. Exatamente. No segundo turno foi disse: agora João. Não é verdade? Agora, governador, o senhor falou aí da questão da mídia, realmente. O senhor prestigiou muito a mídia da capital. Inclusive, teve figuras aí que ficaram importantes no Estado, né? Que eram como seu porta-voz, puxava briga e tudo. E eu, certa vez, lendo os blogs e tudo, na campanha passada você saiu para dar uma entrevista em Patos e um ex-secretário seu proibiu de você dar uma entrevista.
Nessas horas, a gente sente o peso da ingratidão ou não? Ah, tem demais, né? Tem muita ingratidão, mas eu acho que todo mundo encontra a sua parte nessa caminhada da vida. Ninguém se iluda com isso, não é? Ou seja, quem se acha muito esperto, vai chegar um momento que vai dizer, mas rapaz, eu fracassei, eu fraquejei. Porque isso é tiro e queda, né? Eu acho, sinceramente, que ao me tirarem de uma rádio lá em Patos, eles estavam confessando um tamanho pequeno, porque tinham medo das minhas palavras, né? Não se iluda. Ontem eu ia fazer um podcast, ele caiu, antes de ontem, caiu o podcast lá para o lado de Jacaraúde, caiu e ficou aquela coisa, a rede está oscilando. Não estava a rede oscilando nenhuma. É boicote, é boicote. Não, aí, por quê? Porque, rapaz, quem está na SECOM hoje, né, e também era assim, que eu não sabia, né, porque eu não sabia, sabe? Mas, pois bem... Mas você conhecia o Nonato Bandeira desde a faculdade? Ah, conhecia sim, mas eu não tinha... Não esperava? Não esperava, era isso, porque quando ele volta em função do João, que eu trago de volta, né? Porque eu fiz tudo, né? Na campanha eu fiz tudo, na campanha eu falava, eu discursava, era isso, né? Quem acompanhasse... Eu acho que você trabalhou mais na campanha de João para elegê-lo do que na... Ah, sim. Porque sim. se você, Ricardo Coutinho, perdesse, foi você que perdeu. Mas se dissesse João perdeu, João era Ricardo quem tem perdido, não era João e Ricardo. Tava e era um trabalho que eu tinha feito durante 8 anos, né? Era isso. O trabalho deve ter sido dobrado. Então, quando você se preocupa em calar uma voz, né? Ao invés de desmentir essa voz, ao invés de provar que essa voz não está falando o que é correto, isso demonstra o seu tamanho, o micro tamanho, o seu tamanho pequeno, né? Ou seja, isso eu não falo numa rádio, como eu passei vários anos, eu não tinha onde falar, eu não tinha onde falar. Eu nunca fui chamado para uma entrevista, sabe? Eu nunca fui chamado, a não ser em época eleitoral. Que aí eu ia... Eu percebia isso. A gente que vive de mídia percebe. Né? Percebe, né? Ou seja, eu fui assim, sabe? E quem me chamasse seria, sabe, era cutucado ou pela institucionalidade do MP, ou então pelo governo do Estado. Né? Ou seja, e essas coisas que eu digo são tão verdadeiras, e eu não estou atacando, não. Eu estou, como eu disse, diagnosticando. O que eu disse é verdade. Sabe? Quem era para liderar, não lidera. Em sua opinião, se tem alguém influente junto a João Azevedo, capaz de chegar para ele e dizer, João, não existe, como disse Getúlio Vargas, respondendo o que Prestes não soube responder em 1950, né? Quando Samuel Wagner perguntou disso, mas Getúlio... entregou sua mulher aos nazistas, filho Mira torturou, levaram, mataram, aí Prestes fez com aquele discurso ideológico dele, que era o que ele sabia mesmo, preparado, a causa é maior, já tudo disse, tenha calma. Em política não existe amigos inseparáveis, nem inimigo irreconciliáveis, tudo são circunstâncias. Você acha que tem alguém hoje, entre você e João Azevedo, que poderia fazer esse trabalho de unir todo o bloco realmente, já que todos votam em Lula? Olha, eu não tenho esse interesse. Sim, você não tem interesse. Eu não tenho. Porque a questão não foi política. Na política eu não tenho. Eu faço aliança política. Eu faço aliança política, mas preservo o conteúdo do programa. Se você olhar o que eu fiz como prefeito, é basicamente a mesma coisa que eu fiz como governador, né? As posições que eu tinha, continuo tendo hoje. Ou seja, eu mantenho uma coerência de ação e de pensamento, né? Mas só que nesse caso não é algo político, né? É algo que efetivamente me machucou. Né? Porque eu sei que era falso. Então, como eu sei disso, né? Eu não tenho o menor interesse. Agora, eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo campanha contra, eu vou fazer campanha a favor do presidente Lula. Eu tenho clareza, eu tenho responsabilidade, né? Eu sei como é importante para esse país, na minha visão, não estou dizendo na visão de qualquer outra pessoa, mas na minha visão,
que esse país recupere uma sanidade que ele está perdendo. Está perdendo. E um caminho para recuperar é nós termos um novo Congresso. Aí a gente vai ter um debate muito Eu tenho a civilizado. impressão que essa eleição realmente existe uma disputa presidencial e tudo, mas eu acho que o mais importante que o eleitor deve observar é o Congresso, porque o Congresso, Sem dúvida. nós já chegamos à Sem conclusão, governador, que esse avanço do Congresso, ele não recua, não. Pode até estagnar, mas dizer que recuar, voltar, se eu queira, sem emendas. E eu estou falando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, eu estou falando nisso, né? Ou seja, que você tenha pessoas com capacidade de compreender as coisas e de construir alguma coisa, porque... Deve estar federal por aí que fica procurando ONGs e fundações para destinar dinheiro. Depois vem a bronca para ele, ele acha ruim, tá entendendo? Porque são coisas que não funcionam. Outros acham que isso aqui é ou seja, o cara está lá no Congresso, aí está aqui falou, vai embora. Exatamente. Ele fala para isso. Sabe, ele não tem nenhuma compreensão do que seja um país tão complexo, tão grande como é o Brasil, de grandes problemas, mas também de muitas alternativas de desenvolvimento. Eu creio nisso, né? Eu estou assim, focado nisso tudo. Se a mim for dada a chance de poder representar o povo da Paraíba, eu representarei bem, sinceramente. Quantos deputados federais faz o PT na Paraíba? Eu penso que nós podemos chegar a 2 deputados. Pelos números, se você repetir os números do Senado, você faz 3, né? Você não está falando. Aí faria 3, né? Aí faria 3, porque o coeficiente é 180 mil. Exatamente. Então alguém também que viesse vinha com voto, sim, né? Vinha. Então, Ricardo, o ano passado eu lhe telefonei, já no final do ano passado, para saber se procedia a mudança de domicílio para Brasília da sua esposa, Amanda Rodrigues. Você me confirmou que sim, e que ela iria disputar o cargo de deputada distrital pelo PT. Depois eu recebi uma outra informação, mas não quis lhe antecipar ou perguntar, quando Amanda deixou o cargo que tinha, acho que no Ministério da Saúde, e foi atender o convite de Gleisi para assumir, acho que é o principal cargo da estrutura executiva lá do Ministério, no Palácio do Planalto. Ela é o que Gleisi foi no tempo do governo de Dilma, está na mesma função de Gleisi. Eu tive uma informação de que um prócer da bancada nossa, paraibana, nossa bancada tem 3 senadores, são 15, né? Bancada 15. Um dos próceres vazou a informação de que Amanda seria nomeada para esse cargo e essa criatura foi ao presidente da República, com quem tem um relacionamento muito bom, disse: presidente, eu quero esse cargo para uma pessoa minha, de competência e tal. E Lula respondeu, disse: olha, eu estou entregando o cargo para a companheira Gleisi de porteira fechada. Você vai procurar ela, se ela disser, os atos vêm para mim, ela vai assinar, e o presidente vai ter que assinar, eu assino embaixo, sem saber nem quem é. Agora, está na mão de Gleisi. Essa criatura foi a Gleisi, e Gleisi disse: não, eu vou colocar aqui, já escolhi Amanda Rodrigues, e ela é quem vai ficar, porque ela é competente, foi secretária de Finanças da Paraíba, ela tem um currículo extraordinário, e priva da minha amizade particular, esposa de um amigo meu, e está fechado, cidadão, eu não vou poder atendê-lo, mas se dispõe aqui da nossa estrutura do que quiser. Tenho certeza que a Amanda vai atender os seus pleitos com muito carinho daqui para frente. Essa figura é do nosso Congresso, e eu soube que a Amanda sofreu, ela nem sabe disso, acredito. Isso chegou ao seu conhecimento em Brasília, ou algum passarinho andou lhe contando? Não sobre a figura, mas sobre o processo, foi exatamente esse que você relatou, né? Sobre o presidente deu a Gleisi, como dá aos demais, a maioria dos demais ministros, a condição de formar a sua equipe, né? Precisa ser uma equipe no coração do governo, porque a Secretaria de Relações Institucionais
é o coração do governo. Era o que Gleisi era na época de Dilma Rousseff. Acompanha tudo. Acompanha todos os programas governamentais, todas as liberações de emendas e toda a relação com o prefeito, governador, deputado. Então, é o coração, né? E é o freio, por exemplo, se amanhã Rui Costa disser, Amanda, eu preciso levar tanto a ver, senão não pode, porque aqui está. Basta era dizer que não encontrou no orçamento, ele se cala e não tem como avançar. Mas a Amanda é muito competente. A Amanda, viu, Júnior? Eu a conhecia bem pouco, porque meu filho estudava no mesmo colégio que os filhos dela, né? E aí eu a chamei para ir para o empreender, que eu tinha um problema no empreender e queria resolver o problema, porque estava saindo dinheiro onde não podia. Eu digo, vou agir. E coloquei, em uma semana, trouxe diagnóstico, assim, e quando eu tive que mudar a secretaria, né, e desdobrá-la, voltar a ser finanças, porque eu tinha visto que a provisão do 13º não estava sendo feita. Para mim isso é crime fatal, né? Eu disse, aí eu não... Então eu mudei, ela ficou acumulando os 2 cargos até o final da gestão. Os 2 cargos, assim, a Amanda trabalha muito, tem uma capacidade, uma resolutividade que é impressionante, né? É um dos melhores quadros que eu já vi em ação. Está onde está por competência, senão a própria burocracia tinha expulsado ela de lá dentro de 15 dias. Eu sei o que é Brasília, trabalhei lá, eu conheço perfeitamente. Agora me diga uma coisa, o governador. O senhor foi o primeiro governador a visitar Lula em Curitiba preso. E não só foi uma vez, não. Foi bem 2 ou 3. Foi 2 vezes. Às vezes, os de casa, o William Tesh, nosso querido jornalista, gostava de dizer que o banquete é feito pelos de casa para os de fora, né? Para quem vem, convidado. Faltou ousadia a Ricardo, ou Ricardo ficou esperando que Lula chamasse ele para fazer parte de sua equipe? Eu não me propus, porque eu vou te dizer por quê. Você ficou acanhado de procurar? Não. Eu não me propus, e isso ficou claro no ofício que o PT da Paraíba mandou. Eu disse que não iria para ser ministro, porque a Amanda estava grávida. Jonas nasceu em março de 2023, ou seja, era o início do governo. Era impossível, ela trabalhando, já estava no Ministério da Saúde, e era impossível que eu fosse em busca de um cargo para entrar numa roda viva, que eu sei como é, e ao mesmo tempo não dar a cobertura necessária. Então eu me fiz uma promessa de ficar no mínimo 2 anos acompanhando o crescimento, tomando conta, né, acompanhando o crescimento, e cumprir isso, e eu não tinha a menor vontade. Depois dos 2 anos, aí eu decidi, que não estava na minha cabeça, ser candidato a deputado federal, né? E aí eu não entraria no governo, porque eu teria passei de 3 meses, 6 meses, não dava tempo para fazer nada. Não tinha condição, né? Então, na verdade, eu não queria, explicitei isso. Se eu tivesse um conselho, ótimo, tal, mas nenhum cargo executivo eu gostaria de ter, não. No futuro eu não sei, né? Você está empenhado, eu não vou dizer empenhado, você tem conversado com o veneziano e irá apoiá-lo para senador da República? Eu não conversei ainda com o veneziano, conversar sobre política. Política, né? Exato. Não tive... Você cumpriu com ele no primeiro turno, em 2022? Cumpri. Eu lembro, mandaram até no Zap uma foto você escutando de baixa chuva, até pedindo voto para ele lá, de uma cidade aqui do Brejo. Eu cumpro, viu? Eu sou um cara que eu cumpro aquilo que quase ninguém, sabe? Quase ninguém, porque eu estou fazendo aquilo, não sei se é poética, mas ninguém diz que eu estava com conversa ali, outra aqui, eu não gosto disso. Se o cara quer me ver aperreado do juiz, vir com 2 conversas para mim. Não tem só um, e a gente sabe se é não, se é sim, vamos tocando, porque é assim que, no meu entender, devem ser as relações, né? Então eu não conversei com o veneziano ainda sobre política, né? Ele tem aí
uma solução que eu não sei como é que vai ser possível, essa solução. Disse a Muito ele difícil. em dezembro de 2023. Disse a ele em dezembro de 2023 ou 2024. Dezembro de 2024. Eu disse, rapaz, você está fazendo aí uma junção que a sua principal bandeira vai ficar sem conseguir encontrar nem você, nem você a ele. Que a principal bandeira é o Lula. Não é óbvio, até mesmo porque o presidente Lula foi muito correto com o veneziano, com o senador veneziano, muito correto. E Adriano Galdino disse aqui, que quando falou com o inglês, ele disse, veneziano é uma das nossas prioridades. Porque veneziano, Adriano, ele não tem papo na língua, exatamente, ele conversa tudo, ele disse logo. Exatamente. E ele disse logo, é uma das prioridades, Lula é veneziano. É útil verdade. ao governo. É verdade. Agora é preciso que uma coisa que você, quando comanda o palanque, em 2010 eu comandava o palanque. Mandava, era. Não é? Então é diferente. Eu dizia aqui É. e tal. Então a voz prioritária era a minha. Não é? No caso dele agora, ele não vai comandar o palanque. Então você pode ter uma campanha, um perdido do outro, que eu sei como é ruim, porque em 2022 foi basicamente isso. Foi. Não foi uma campanha boa. Foi uma campanha dispersa. Foi uma campanha que, assim, o cara tinha interesse no canto, aí não era o mesmo meu interesse e tal, enfim. Eu não A base de João Azevedo elegeu Efraim e derrotou a candidata dele. Exatamente. Não precisa dizer mais nada. Mais nada. Os votos de Adriano Galdino, de Murilo Galdino, de Hugo Mota foi a maioria que para ajudar Efraim, que não tinha chance de ganhar. Né? De minha parte, Marcos, eu sei que você vai. Eu quero agradecer a sua presença, convidá-lo para vir mais vezes e dizer que aqui. A porta aqui é sempre aberta. Nós aqui, com nossa humildade, a porta é sempre aberta. Jamais será fechada para ninguém. Tá certo. Ricardo, eu quero agradecer a sua presença. Liberar você aqui, teria mais coisa para a gente conversar. Mas se você tiver mais alguma coisa, fique à vontade. Eu sei que você tem estrada, vai para Mari. Eu vou para Mari. Não é só dizer aqui, porque hoje a gente vive em função da tal das mídias sociais, né? Quer dizer, esse é um negócio que alterou profundamente as relações. Né? Então, quem quiser me seguir aí no Instagram é @realrcoutinho, @realrcoutinho, né? Tá lá um monte de coisa que a gente vem fazendo, uma boa cobertura dessas andanças, de propostas. Isso é o Instagram? É o Instagram. O Instagram. Real Coutinho. R Coutinho. @Real R Coutinho. E é o X também. É o Twitter, né? É o antigo Twitter. Né? Mas eu quero agradecer a vocês pela conversa interessante, pelo papo interessante, pelas perguntas que eu tenho certeza são feitas por quem entende do assunto que nós estamos falando, né? E eu espero voltar mais vezes. Eu considero, e eu achava isso, eu sempre achei isso, seja governador, prefeito, eu sempre achei isso. Eu acho que uma das obrigações de uma pessoa que faz política é se comunicar, independentemente do público. Eu era governador, eu fui uma vez no início de um podcast lá em Santa Rita, sabe? Um podcast bem, a imagem muito prejudicada, tal, não era uma coisa bacana assim, né? Mas eu fui, porque eu achava que eu tinha que dar uma força ali para atrair mais, ou seja, eu sempre pensei dessa forma, né? Então vocês, quando quiserem, é só mandar uma mensagem que eu dou um jeito de poder passar por aqui e a gente fazer mais vezes essa conversa sobre outros assuntos, né? Porque a política está sendo muito dinâmica, né? Nós vamos ter mais tempo para falar sobre política nacional, reforma política, futuro político, inteligência artificial. Exatamente. Dentro de 5 anos o panorama do mundo será outro. A educação, ontem eu vendo, por exemplo, que já estão lutando, já começaram um projeto para incluir no ensino de creche já a inteligência artificial. Esse é um mundo que vai mudar, né, Ricardo? Nós estamos vivendo muito. Nós estamos vivendo as últimas eras do século, né? Exatamente. Nós estamos aqui ao vivo e o suporte da palavra online. Além da palavra online, o portal da Zona Leste, que é nosso querido César, bacana, que é casado com
É a filha de Tota Agra. É. Acho que você foi deputado com com Tota ele, Agra, com Tota, fui deputado com Tota. Ele tem aqui o Claro. portal da Zona Leste que abrange. Gostava de aqui Tota. um público muito bom. Totinha era especial. Era. Mas Então- é isso, viu, Marcos? Obrigado, muito obrigado, Júnior Gugel. Nós E que agradecemos aqui. eu espero- E leve o meu abraço para Amanda. Ah, eu sim, devo ir a sim. Brasília agora em outubro. você vai me, novembro, você e vai me, vou pessoalmente. e você dar um vai me abraço. avisar, Certo? a gente se encontra com certeza, viu? Obrigado, gente, um forte abraço. Seja bem-vindo Obrigado. outras vezes. Obrigado por tudo.